e as criptomoedas estão caindo forte nessa sexta-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, do mercado que está morrendo de medo de uma recessão. Vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos que aumentaram ainda mais esse medo e fizeram o mercado americano cair forte. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre os indicadores que mostram o que está acontecendo nos bastidores do mercado. Vou atualizar a análise das principais criptomoedas que também estão caindo forte nessa sexta-feira. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido. E se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, aí embaixo vai ter o link que te dá até 20% de bônus se você criar sua conta. Com esse link nessa corretora você consegue operar aí futuros de criptomoedas, você consegue operar CDFs, você consegue também comprar criptomoedas. Então não deixe de conhecer essa plataforma de trade de criptomoedas. E bora lá para o gráfico do Bitcoin que está caindo sem parar nessa sexta-feira. E aí, Tainan, o que você está conseguindo ver no gráfico? Bem, pessoal, gráfico de uma hora, não estou conseguindo ver nenhum padrão novo. Tá, o gráfico do Bitcoin para mim, ele agora está dando um sinal no gráfico diário, tá? Quando a gente vai para o gráfico diário, parece que o Bitcoin está formando o famoso topo duplo, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. No caso, ele estaria revertendo aqui aquela tendência de alta que começou ali por volta do dia 7 de julho, tá? Dia 5 de julho, quando o Bitcoin estava na região de 56 mil dólares e iniciou essa subida. E agora, aparentemente, essa tendência de alta acabou. E quando a gente olha aqui, faz uma projeção de até onde esse padrão está dizendo que o Bitcoin pode ir, a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 58.200 dólares, tá? Então, tem grandes chances de o Bitcoin ir nos 58.200 dólares com base nesse padrão que aparentemente está sendo rompido agora. E se esse candle do gráfico diário fechar aqui na região dos 62.300 hoje, às 21 horas no horário de Brasília, a gente provavelmente vai estar vendo sim esse topo duplo ser rompido para baixo, o que vai ser um sinal da continuação da tendência de baixa, tá? Então a situação do Bitcoin não me parece das melhores, viu? E assim, a gente tem que ressaltar que a situação não está difícil só para o Bitcoin não, tá? As bolsas americanas, meus queridos, o SP500 aí hoje fechando com 1,8 de queda, chegou a estar mais no dia, tá? E olhem essa queda, já tem vários dias aí que as bolsas americanas vêm caindo forte, e isso está acontecendo desde que se iniciou a temporada de balanços do segundo trimestre de 2024, quando alguns balanços, principalmente das Big Techs, que são aquelas grandes empresas de tecnologia como Google, Apple, Tesla, entre outras, começaram a decepcionar, tá? Principalmente o da Tesla e da Amazon. Mas o que mais decepcionou na maioria dos balanços nem foi o balanço em si, o resultado que as empresas entregaram no segundo trimestre de 2024, mas sim a projeção para os próximos períodos aí, tá? O mercado não gostou, o mercado está sentindo um cheirinho de recessão no ar. Ontem, por volta ali das 11 horas da manhã no horário de Brasília da quinta-feira, a gente teve o PMI industrial ISM de julho, que veio horrível, galera. Ele veio horroroso, tá? Veio 46,8, mostrando uma contração pesada na demanda ali por bens industriais nos Estados Unidos. E como se não bastasse isso, hoje a gente teve os dados do mercado de trabalho que eram muito esperados, taxa de desemprego, relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll. E, meus queridos, que decepção, tá? Como se não tivesse como piorar, piorou. Você já viu aquela história do pior que tá não fica? Pois é, ficou pior, porque todos os dados do mercado de trabalho hoje vieram muito fracos, tá? Ganho médio por hora trabalhada cresceu em 0,2%, menos do que os 0,3% esperados. Quer dizer que os salários cresceram menos nos Estados Unidos do que o esperado em julho. Se os salários estão crescendo menos, é porque talvez esteja havendo uma menor demanda por mão de obra, tá? O relatório de empregos não agrícolas, o payroll, ele trouxe uma contração na geração de vagas enorme, galera. Um payroll de 114 mil, eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo um payroll de 114 mil vagas sendo criadas num mês lá nos Estados Unidos em muito tempo, tá? A expectativa do mercado, para vocês terem uma ideia, era que fossem criados 176 mil vagas, contra 179 mil que foi em junho, tá? Então, a expectativa era que tivesse uma leve diminuição, mas não uma diminuição tão pesada como veio hoje. E como se não bastasse, meus amigos, como se as coisas já não estivessem difíceis,
A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu bastante, pessoal. Subiu de 4,1 para 4,3. Aí você pode falar, Tainá, de 4,1 para 4,3 não é nada, né? Só que, meus amigos, a gente tem que lembrar o seguinte, há pouco tempo ela estava em 3,8, tá? Há poucos meses. E pior, mais importante ainda, tá? A projeção do Fed, no último gráfico de pontos lá, que é aquele documento elaborado ali, levando em consideração as opiniões da maioria dos membros votantes do Fed, eles acreditavam que a taxa de desemprego nos Estados Unidos fecharia o ano de 2024 em 4%. Em junho ela bateu 4,1, acima da expectativa, e em julho ela subiu para 4,3. Tá? Então isso aqui é sinal de que a economia dos Estados Unidos começou a desacelerar. Rapidamente o mercado de trabalho está sentindo, o desemprego está começando a aumentar, embora 4,3 ainda seja um nível baixo, é um sinal de que está começando a se acelerar. E geralmente quando você tem recessão, o desemprego ele costuma subir rápido, tá? Em poucos meses ali você costuma ver um aumento muito forte e acentuado do desemprego. Então isso aqui é um sinal de que as coisas podem não estar indo bem na economia dos Estados Unidos. E na minha opinião, esse dado aqui ajudou a derrubar o mercado hoje, a fazer tudo cair, tá? E na semana que vem, meus amigos, a gente vai ter o famoso... deixa eu ver aqui. Achei que era na semana que vem. Não é, tá? Semana que vem a gente tem PMI de serviços aí na segunda-feira, tá? Semana que vem é uma semana que não tem tantos dados. Essa semana foi uma semana pesada de dados macroeconômicos e eventos importantes, né? A próxima vai ser mais tranquila, mas agora a gente continua na temporada de balanço. Hoje, nessa sexta-feira, a gente não teve nenhum balanço aí ultra relevante, tá? De alguma Big Tech, como a gente teve uns dias atrás aí, mas... nos próximos dias aí a gente pode ter mais balanços importantes, tá? Tô tentando achar aqui algum que... deixa eu ver, não tô achando aqui, tá? Eu tenho que olhar com calma esses gráficos daqui depois. Mas, no geral, os balanços das Big Techs aí não agradaram. Isso aí é mais fogo na gasolina, gasolina no fogo do sentimento ruim que o mercado está tendo nos últimos tempos, tá? E galera, preciso ressaltar uma coisa aqui, tá? Tô vendo um monte de gente comentando e me perguntando, Tainan, o que tá acontecendo, né? Você falava que dados ruins para a economia dos Estados Unidos eram bons para o Bitcoin, para as criptomoedas, para os mercados, só que já tem uns dias que eu venho falando aqui no canal, pessoal. Parece que a narrativa mudou. O mercado ele não está mais preocupado com a inflação. A inflação ela já está chegando perto da meta. A preocupação do mercado agora se tornou recessão. E quando o medo do mercado é recessão, dados que mostram que a gente pode estar entrando em uma recessão, eles assustam os mercados. Esse é o problema, pessoal. Então, a narrativa virou, tá? A forma como o mercado interpreta os dados nos últimos tempos mudou, nos últimos dias, nas últimas semanas já vinham acontecendo isso, e dados que mostram a economia indo mal são ruins para os mercados, porque criam medo de uma recessão. Se você tem uma recessão, as ações das empresas valem menos, porque as empresas elas faturam menos, tá? Elas dão menos lucro em uma recessão, as pessoas têm menos dinheiro para comprar. Então você entra nessa situação em que os investidores começam a ficar mais avessos a risco, principalmente quando você tem a taxa de juros mais alta dos últimos 22 anos nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, tá? Então, essa é a situação. Fiquem de olho aí, porque os próximos dados que a gente for ter de economia, se mostrar a economia indo mais fraca do que o mercado espera, a gente pode ter aí mais quedas nos mercados. E indo aqui para o gráfico de liquidações aqui do TRDR, que a gente vê o seguinte, pessoal, a gente ainda tem mais pessoas apostando na alta do que na baixa, tá? Que é o que eu falei ontem. Isso aqui não é um bom sinal. Geralmente você tem mais pessoas apostando na alta, o mercado costuma ir na direção contrária, né? Para liquidar essas pessoas e tomar o dinheiro dessas pessoas, tá? Agora a gente ainda tem mais pessoas, só que a gente teve uma diminuída no Open Interest aí hoje, tá? Com essa queda do Bitcoin aí, com esses movimentos nas últimas horas, o Open Interest tem diminuído, o Open Interest não tem aumentado, tá? E agora está entrando no final de semana, é provável que a gente não tenha nenhum movimento brusco aí no Open Interest, a não ser que algum evento aconteça, tá? E acredito que vocês já estão cientes que a gente tem um evento aí que pode acontecer a qualquer momento relacionado ao Irã retalhar Israel em relação ao que o Irã vem acusando aí que foi Israel que fez nos últimos dias. Se isso acontecer, meus queridos, a gente vai ter um problema nos mercados, tá? Porque geralmente os mercados, quando ficam com medo de guerra, eles caem. E lembrando, pessoal, a última vez em que o Irã
fez um ataque contra Israel aí, se eu não me engano foi em maio, o Bitcoin caiu bastante de uma hora para outra no sábado, tá? E ele voltou a subir ali depois que ele viu que era só um ataque simbólico, mas a gente não sabe o que pode acontecer agora, tá? A gente não sabe se Israel pode reagir. Então fica essa, vamos dizer assim, essa névoa, essa neblina no mercado que abaixa a nossa visibilidade. E a gente tem o risco de um evento que pode fazer uma queda no mercado a qualquer momento, até mesmo nos finais de semana, tá? E pessoal, a gente também não pode deixar de olhar o mapa de calor de liquidação, o famoso Liquidation Rich Map da HighBlock. E quando a gente vai para o mapa de calor, a gente vê que uma boa parte daquela liquidez que estava se acumulando ali na região dos $62.100, ela foi consumida, mas ainda está acumulando mais abaixo, ali na região dos 61.800, na região dos 60.300, a gente tem cada vez mais liquidez de pessoas que estão apostando na alta e estão ficando presas, tá? Então assim, a gente olha aqui, a gente tem liquidez de todo lado, né? Acima e abaixo, mas esse pessoal que está com liquidez acima aqui na região dos 70, região dos 67, são pessoas que estão apostando na queda e o mercado está caindo aí nas últimas horas, nos últimos dias, tá? Então, essas pessoas provavelmente estão fazendo dinheiro com a queda e talvez essa liquidez acima não esteja aqui mais, tá? Então, é um problema que a gente tem, tá? Infelizmente, para mim, o mapa de calor aqui tá ressaltando esse risco de o mercado cair mais, porque tem gente presa, apostando na alta, presa que eu falo que se fechar a posição agora vai perder dinheiro, tá? E provavelmente está rezando para o mercado subir, e as baleias aproveitam muito quando tem essas situações, porque eles só jogam o preço para baixo e já tiram essas pessoas do mercado e tomam o dinheiro delas. Infelizmente é assim que o mercado de criptomoedas funciona, tá? E a gente também não pode deixar de olhar aqui para as principais criptomoedas do mercado. Ethereum, meus amigos, caindo mais de 6% nessa sexta-feira e indo buscar o alvo do padrão que a gente vinha comentando aqui nos últimos vídeos, né? Quem acompanha meus últimos vídeos aí não está surpreso com essas quedas do Bitcoin, da Ethereum, com a forma como o mercado reagiu aos dados macroeconômicos, tá? Quem acompanha já tá vendo eu falar tudo isso há muitos dias, né? Ethereum rompeu para baixo ali por volta da quarta-feira, tá? Dia 31 de julho, dia da reunião do Fed, rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos $2.900, tá? Já está perto, a Ethereum está nos 3.000, se ela cair mais uns $100 aí, ela atinge o alvo dessa bandeira de baixa e vai estar testando um suporte ali, tá? E depois disso aí fica um pouco mais arriscado para montar posição vendida na Ethereum, porque ela vai estar em cima de um suporte. Não se abre posição vendida em cima de alguma coisa que está na região de suporte. Ontem mesmo a Ethereum fez uma subida forte ali, se eu não me engano, na parte da tarde, né, ali por volta do final da tarde, a Ethereum subiu, várias criptomoedas subiram e a Ethereum bateu no suporte que a gente tinha avisado aqui, tá? Ela bateu no suporte, depois disso ela chegou a subir ali em torno de 3%, tá? Em poucas horas, então, a subida que se o cara tá muito alavancado ali, acaba tirando ele, tá? E chegando no suporte de 2.900 é um suporte bem mais forte, tá? Então, esse é o que eu vejo aqui para Ethereum, aqui, de possíveis próximos movimentos para Ethereum, tá? Temos que falar aqui também da ADA Cardano, outra criptomoeda aí que está caindo hoje, aí nas últimas horas, né? ADA Cardano rompeu um pivô de baixa para baixo. É o que a gente consegue ver aqui no gráfico, o alvo desse pivô está ali nos 33 centavos de dólares, então Cardano pode voltar a retestar ali aquele suporte lá dos 33 centavos de dólares, tá? Então é o que eu estou conseguindo ver para ela, mais sinais de queda. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Solana, eu vejo aqui um ombro, cabeça a ombro, que já foi rompido para baixo, já atingiu o alvo, tá? E para mim a Solana aqui, assim, tá caindo porque realmente está acompanhando o mercado, tá? A Solana até tem uma especulação legal em cima dela aí relacionada aos ETFs, né? Uma moeda aí que estava mais forte do que a média nos últimos dias. Mas além disso, nessa queda de hoje, eu nem estava acompanhando o gráfico da Solana durante o dia, tá? Mas eu vejo aqui que ela rompeu para baixo uma flâmula, né? Que é um padrão de baixa, que uma flâmula baixista com alvo lá nos 130 dólares, tá? Então Solana também deve retestar o suporte aí nos próximos dias. A situação dela não tá das mais legais aí do mercado, tá? XRP, pessoal, XRP é o que eu vim alertando nos últimos dias. Tá rompendo ali um triângulo ascendente, tá legal, tá bonito demais, a XRP subindo, com tudo caindo, mas é aquela história, se o Bitcoin cai, a maioria das altcoins tendem a cair e não tá sendo diferente com a XRP, tá? XRP agora tem um suporte ali na região
dos 54 centavos de dólares, ela não pode romper os 54 centavos para baixo. Se a XRP vier a romper para baixo os 54 centavos de dólares, aí ela vai formar um topo duplo. Ainda não aconteceu, tá? Tem que ressaltar isso. Ela ainda tem que romper os 54 para isso acontecer, mas se ela romper, ela vai formar esse topo duplo aqui, e o alvo desse topo duplo estará na região dos 44 centavos de dólares, então tem que ficar de olho nisso daqui, porque é uma situação complicada aí, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a gente tem que falar aqui também da Matic, tá? Matic era uma moeda aí que já estava com a cara de queda nos últimos dias, né? Tudo subindo e ela não conseguia performar bem, já bateu o alvo daquele topo duplo e agora, para mim, ela deve aí, mais provável que ela venha buscar o alvo daquela cunha ascendente que ela rompeu para baixo, com o alvo lá nos 40 centavos de dólares. Não consigo ver nada de diferente aí para a Matic, tá? A Matic para mim segue numa situação difícil. Chainlink, pessoal, 11,91. Chainlink é a moeda que a gente tem que ficar de olho, porque ela parece estar formando um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E, meus amigos, se a Chainlink fechar ali, por exemplo, nos 11,50, talvez perto dos 11 dólares, a gente já pode começar a falar em rompimento desse ombro, cabeça, ombro. E caso isso ocorra, o alvo para a Chainlink está ali na região dos 7 dólares, tá? Então, fiquem de olho, porque a Chainlink aí pode cair bastante nos próximos dias, dependendo de como as coisas andarem aí em relação dependendo de como as coisas andarem em relação à situação aí desse gráfico, beleza? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que também estava com ombro, cabeça, ombro, só que o dela já estava rompido, é a Avax, pessoal. A Avax para mim está com alvo lá nos 13 dólares, tá? Então para mim é questão de tempo até a Avax ir para os 13 dólares. Eu acho que ela só não vai se acontecer um milagre e o Bitcoin começar a subir de uma hora para outra. Caso contrário, ela tá com alvo ali nos 13 dólares, tá? Outra criptomoeda importante do mercado aí que a gente não pode deixar de comentar é a Polkadot. Polkadot ali rompeu uma flâmula para baixo, o alvo está nos 4 dólares. Acredito que ela deve buscar esse valor aí nos próximos dias. Infelizmente, tá? A situação da Polkadot não é das melhores aí no mercado de criptomoedas. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Binance Coin, tá? Binance Coin, quando a gente vai aqui pro gráfico dela, ela, deixa eu ver aqui, vou dar um zoom aqui no gráfico para ficar mais fácil de ver, tá? Ela formou ali um pequeno ombro, cabeça, ombro, e parece que hoje ela tá rompendo ele, tá? No caso aqui, um ombro, eu vou colocar no gráfico de 4 horas aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar isso, mas eu consigo ver aqui um ombro, cabeça, ombro, possível ombro, cabeça, ombro. Quando a gente faz a projeção desse ombro, cabeça, ombro aí, para ver até onde que seria o alvo dessa figura aqui no gráfico da BNB, a gente vê um alvo para ela lá na região de aproximadamente 500 dólares, tá? Então, para mim, BNB tem grandes chances de cair até os 500 dólares. Está caindo forte hoje. A moeda que estava resistindo bastante, mas não tem jeito, tá? O gráfico, ele não tá dando folga para BNB e ela tá com uma tendência a se desvalorizar, tá? Tem que falar também da DOG aí, que o pessoal sempre fala. Ai, meu Deus, fala da DOG, a melhor moeda do mercado de criptomoedas. Pessoal, DOG é aquela história, tá? Rompeu um triângulo descendente para baixo, padrão baixista. Quando a gente faz a projeção aqui para ver até onde que seria o alvo, a gente vê que ela tem espaço para cair pelo menos uns 47%, 50% ainda, tá? Então, situação da DOG não tá legal. No geral, galera, mercado com cara de queda, com uma carinha de que pode cair mais, principalmente porque o Bitcoin, ele formou aí, ele tá formando aí um topo duplo, né? Um padrão que normalmente indica queda, no caso aqui para 58 mil dólares, tá? Então, vejo uma grande chance de o Bitcoin ir lá nos 58 mil dólares aí nos próximos dias, ou talvez semanas, ou talvez horas. Vai saber o que acontece nesse final de semana lá com Irã, Israel, a gente não sabe, tá? Então, esse é o meu recado dessa sexta-feira. O mercado está ficando com medo da recessão. Será que agora a gente vai ter aí finalmente a recessão que o mercado estava esperando lá em 2022, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham, tá? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.